Olá, tudo bem? Como estão vocês? Bem, eu estou gravando sempre à noite agora, né? Então, hoje eu quero trazer uma reflexão que foi a reflexão da noite. Eu tenho um livro, já falei para vocês, do Prem Baba, que é um livro que me ajuda muito a escolher os temas das meditações de cada noite. Então, eu tenho uma prática que geralmente eu vou pelo menos meia hora à noite. Eu me concentro e vou meditar sobre coisas. E aí eu tenho um livrinho que se chama Flor do Dia, esse livro aqui, ó, né? E aí eu uso esse livro, tenho usado esse livro ultimamente para usar uns temas de meditações, né? E acabei descobrindo que a meditação é uma coisa maravilhosa, todo mundo precisaria aprender a meditar desde muito cedo. Porque é uma coisa que é uma máxima e é verdade, a gente é completamente sem educação emocional, né? E isso afeta a nossa vida, né? A condução da nossa vida é afetada diretamente porque a gente não sabe se comportar, a gente não sabe o que fazer, né? Em situações emocionais. E, obviamente, né? A gente sabe que as emoções, elas não. É muito difícil você controlar a emoção, né? O sentimento você pode até trabalhar eles, porque é, você tem um pouco mais de tempo, vamos dizer assim, para analisar os teus sentimentos. Agora as emoções não, elas vêm estão sempre de prontidão e aí geralmente elas acabam tirando a tua paz. E o texto que eu peguei hoje tem um texto interessante que eu quero compartilhar com vocês, que é um texto de. Eu vou ler porque a partir disso depois a gente comenta, porque eu acho que fica interessante também, né? Talvez eu possa trazer alguma coisa que possa, enfim, despertar em você a vontade de refletir mais profundamente sobre esse texto. Tá? Então, esse texto aqui fala identificando pactos de vingança. Em um padrão de comportamento negativo que gera conflito através de uma teimosia, de um vício em brigar para defender pontos de vista e da necessidade de sempre ter a última palavra, talvez exista um pacto de vingança inconsciente. Talvez você esteja projetando o seu passado na pessoa com quem você está se relacionando, tentando forçar os seus pais a ouvirem você, a aceitarem e a te amarem. Então, ao observar o sofrimento e a angústia que isso gera na sua vida e na vida dos outros à sua volta, você começa a querer mudar. Aos poucos, antes de brigar, você morde a língua, escolhe deixar de atuar segundo esse padrão. Obviamente aqui que o autor ele não termina de uma maneira mais branda, vamos dizer assim, para também não fazer o jogo da acusação, né? Que obviamente acontece quando você pensa assim, beleza, né? Você está impregnado desse trauma, né? Por não ter sido ouvido ou atendido na sua infância da maneira como você esperava, né? E aí então você acaba adquirindo um modus operandi, né? Uma maneira de agir que funciona, mas não te isenta do sofrimento. É como eu estava dizendo, como a gente é sempre completamente leigo nesses assuntos de refletir sobre as nossas próprias emoções, a gente acaba criando uma casca, né? E aí essa casca a gente, na maioria das vezes, né, usa como artefato, vamos dizer assim, para criar essa casca, frases prontas, frases de efeito, subir o tom de voz, né, fazer o que a gente conhece muito como pirraça, né? Acho que é do Emmanuel uma frase que ele diz o seguinte, né? Você sabe por que Emmanuel era o guia espiritual do Chico Xavier.
Ele falava o seguinte: sabe por que você reconhece que outra pessoa está nervosa, que outra pessoa está triste, que outra pessoa está deprimida, que a outra pessoa está com raiva? É porque você vive esses sentimentos o tempo inteiro. Então, ou seja, é como se a gente espelhasse essas coisas. No vídeo de ontem eu falei justamente sobre essa coisa de a felicidade não está sedimentada sobre a sua pessoa, mas pelo entorno em que você vive. Se você vive num lar onde existe paz, onde as pessoas são compreensivas e, enfim, as pessoas são calmas, não se envolvem com tantos vícios ou coisas, né, até vícios emocionais, vamos dizer assim, a tendência é que você tenha uma vida mais tranquila, apesar de que não há ressalva, ou seja, todos nós que estamos encarnados passamos por momentos difíceis. Todos nós temos desafios a serem cumpridos e esses desafios, na verdade, são desafios emocionais. Outro dia, vendo uma pessoa falar sobre se você pudesse viajar para o passado ou para o futuro. Imagine se você morresse agora, você vai para o céu, para onde você imaginar, sei lá, e uma pessoa diz para você: olha, você tem duas possibilidades de voltar, você quer ir para o passado ou você quer ir para o futuro? E aí o questionamento é: bom, eu serei mais útil no passado, ou seja, com a inteligência que eu tenho agora. Se eu voltar no passado, as inteligências são um pouco menos desenvolvidas, talvez. As tecnologias são menos desenvolvidas, né? Não inteligências, mas as tecnologias. E aí eu poderia ajudar muito com o conhecimento que eu tenho, né, de agora. A exemplo disso, imagina se eu pudesse voltar, sei lá, a 250 anos atrás e começar a falar sobre motores a explosão, por exemplo, ou começasse a falar sobre luz elétrica, né? Isso seria de muito bom grado para aquele público naquele tempo. Ao passo que se você fosse para o futuro, na mesma maneira, provavelmente você encontraria uma humanidade mais avançada, onde os teus conhecimentos de agora simplesmente não serviriam para nada. E aí, obviamente, teu sofrimento talvez fosse maior, né? Apesar de ser tudo maravilhoso, lindo, segundo o que a gente projeta, mas de fato, se a gente vai para o futuro, talvez a gente não pode ser até que de repente não consiga acompanhar os processos tecnológicos, o modo de vida desse novo mundo, né, dessa nova situação, e aí talvez a gente fique numa situação bem complicada. E aí eu estava tentando ampliar um pouco esse raciocínio a respeito disso, que suponhamos que você tenha, se você se acha uma pessoa não desse mundo, se você se acha uma pessoa acima da média, né, e tá tudo bem, sem julgar, imagina que você estivesse no passado agora. E aí fiquei pensando sobre isso, e obviamente o que nos faz perceber que a gente foi expressamente conduzido para o passado ou para o futuro é a lembrança desse evento. Ou seja, se eu não por exemplo, se eu me encontrar, se o tempo inteiro aqui nessa vida eu me lembrar de alguém do lado de lá que muito mais avançado do que eu em conhecimento, sabedoria e tecnologia, e eu lembrasse o tempo inteiro dessa conversa e ele dizendo para mim: não, você vai para o passado porque lá você vai ser útil, ok? Estaria tudo resolvido, porque a gente obviamente lembraria da conversa e saberia por que é que a gente está no passado, né? E o porquê que é que a gente tem que passar por todas as coisas que a gente passa e todas as dificuldades que a gente tem. Agora, imagina que se mudando um detalhe, você perde o referencial. Então, por exemplo, se como a gente normalmente não lembra de nada, de nenhum acordo que a gente tenha feito em algum lugar,
Pode ser que a gente esteja no passado nesse momento, ou seja, que veio com uma missão para tentar transformar o mundo à nossa volta, pelo menos, e simplesmente a gente esqueceu desse acordo. E aí, naturalmente, como a gente não lembra desse acordo, a gente fica revoltado, achando que a nossa vida é difícil, achando que a nossa vida é extremamente desafiante em todos os sentidos, né? Emocionais e tal, e de sobrevivência. E aí a gente tende a ficar revoltado. Mas aí eu fico morrendo de medo, no meu caso, fico morrendo de medo de isso tudo ser realmente verdade e eu tenha sido mandado para essa situação de passado para tentar colaborar com o mundo de algum jeito. E se isso de fato é verdade, imagina o problemão que a gente tem quando a gente volta e alguém nos inquirir, né? E aí? Você foi lá, você falou que ia fazer tudo aquilo lá e não fez. Ou não conseguiu. Ou você ficou perturbado por uma série de coisas da vida, e estar encarnado não é fácil, mas você ficou completamente perturbado e não conseguiu realizar nem 3% do que você falou que ia fazer. E aí a gente fica na seguinte questão, mas e a tese do vídeo? Mas o que isso tem a ver com criar uma casca? O que isso tem a ver com criar uma casca? Que também tem a ver com o raciocínio de ontem, que foi justamente essa coisa, né? A gente vai aprendendo com as pessoas que se dão bem na vida ou em situações emocionais, quando elas gritam com outras, quando elas humilham outras, quando elas são dominadoras, às vezes melífluo, né? Pessoa que é aquela pessoa que engendra coisas, né? Para se safar numa situação, enfim. E você acaba usando esses condicionados, né, essas frases feitas para se livrar do sofrimento. Só que isso de fato não resolve o teu problema, porque de fato você continua sofrendo, ainda que em isolamento, né? Porque você ainda enche o peito às vezes para falar, não, e faça assim mesmo, porque comigo é assim. Deu levou, sabe? Aquele tipo de frase infantil, na verdade, emocionalmente muito infantis que a gente usa o tempo inteiro. Então, essas frases feitas vão criando essas cascas e essa casca vai ficando cada vez mais impenetrável. E parece que nesse momento, num determinado momento de insight da vida, você olha para fora e fala, ok, eu estou dentro da casca. Mas, de fato, de que isso serve para mim? Né? De que isso serve para mim? E porque de fato todos nós temos uma escalada de coisas para fazer. A nossa essência precisa ser expressa de algum jeito, né? A gente de fato é feliz quando a gente se sente útil. Sentir-se útil é uma coisa extremamente boa. Por exemplo, cada vez mais a gente está ficando mais sensível, todas as pessoas estão emocionalmente mais sensíveis, e isso está gerando, por exemplo, um alto índice de suicídio, pessoas estão cada vez mais tristes, as pessoas estão cada vez sacando que trabalhar e colecionar dinheiro não é a coisa mais importante, né? E a gente não está vendo sentido num monte de coisa nessa vida cotidiana que a gente leva, né? Apesar de ter gente que fala infantilmente que nossa, mas ser rico é muito, muito bom, ter muito dinheiro deve ser muito bom, enfim, todas essas coisas que a gente também são frases feitas e que elas não têm profundidade, porque não tem profundidade de reflexão, né, a respeito disso, porque se isso fosse verdade, um monte de gente multimilionária não estaria se matando, não estaria se envolvendo em crimes para ficar às vezes cada vez mais ricos, não estariam em crises de casamento porque tem muito dinheiro, enfim.
né? Ou seja, uma vez que nós estamos encarnados, não tem ninguém que escape dessa situação de desafios emocionais, né? E aí, nesse sentido, é claro e tácito que acho que todo mundo vem numa situação em que existem dispositivos magnéticos, vamos dizer assim, né, que nos atraem para determinadas situações que vão fazer a gente viver o que a gente precisa viver para se desenvolver enquanto consciência. Mas eu não quero entrar nisso. Falando especificamente dessa casca que a gente cria, que a gente cresce, né, que a gente vai desenvolvendo ao longo da vida, talvez um primeiro passo dessa casca, um primeiro ponto dessas atitudes que vão acabar nos encapsulando, né, elas começam às vezes por traumas que às vezes nem são tão profundos, mas são traumas, né? Às vezes nem são coisas que a gente consiga perceber muito claramente, porque às vezes não estão gritando dentro do nosso peito, sabe? Não estão gritando, mas eles estão lá. E às vezes acontece porque a gente simplesmente, em algum momento da nossa infância, a gente não foi ouvido ou não foi cuidado como deveria pelos nossos pais. Isso não tem a ver exatamente com os nossos pais, mas tem a ver com o fato de como a gente percebe essa criação, entende? Porque a gente também se relaciona com os nossos pais dentro do nosso núcleo familiar e a gente tem uma predisposição emocional para situações. Às vezes você se traumatiza ou se injuria com uma situação que necessariamente os pais nem tinham intenção de fazer. Mas foi o que aconteceu e em função disso você se magoou, você se feriu com relação àquilo, né? E eu estou falando só desses casos onde não há intenção de magoar e nem de ferir, mas o fato é que você acaba ficando numa situação delicada. E essa dor que você carrega desse trauma faz você manifestar essa dor. Por exemplo, as pessoas que querem falar alto a qualquer custo, provavelmente está relacionado ao fato de nunca serem ouvidas, né, pelos pais. Então, por exemplo, eu não sou psicólogo, não sou da área, mas, por exemplo, isso é essa necessidade de falar alto, de querer ser ouvido, né, na verdade tem a ver com o oposto disso, que nunca foi realmente respeitado ou ouvido, né? E aí, se algum psicólogo tiver aí de plantão, quiser comentar algo sobre, mas faz parte da minha reflexão, do meu universo cultural, obviamente, eu não sou psicólogo. Mas essas coisas acabam, de certa maneira, gerando um primeiro passo que nós vamos acabar carregando para a vida, né? E aí, obviamente, a vítima de toda essa situação, né? Porque palavra é energia, então todas as vezes que você se coloca de fato em oposição a uma ideia, uma coisa, obviamente vem uma energia contrária, né? E aí, obviamente, todas as vezes que você, nesse caso, sendo explícito, que você se manifesta impositivamente para alguém, né, violentamente, vamos dizer assim, o que está acontecendo, na verdade, é que vai vir um fluxo contrário, né? A pessoa pode se magoar, a pessoa pode querer te ignorar, a pessoa pode querer brigar com você, a pessoa pode querer te isolar, né? E isso acaba, no final das contas, afetando, no caso, você, que é a pessoa a quem a gente se refere nesse raciocínio, né? Então,
eu estou comentando essa leitura de hoje justamente para a gente começar a refletir se tem alguma coisa quando a gente está meditando, né? Quando a gente fica lá aqui em silêncio, uma musiquinha calma, de repente o teu subconsciente nesse estado de relaxamento, ele pode trazer para você essa esse grito, né, dessa criança interna que vem e chama você para a responsabilidade, falando: olha, meu pai ou a minha mãe ou meu tutor ou minha avó ou meu sei lá o que, o meu irmão, não sei lá, alguém, né, com quem você conviveu, de alguma maneira te colocou numa situação, né, que acabou gerando em você esse tipo de atitude de vida. E que, obviamente, um vídeo desse simplório como esse que eu estou colocando aqui, na verdade é simplesmente um convite para você começar a refletir sobre isso, né? Porque, na verdade, a meditação vai ajudar a gente a começar a compreender quem a gente é, né? Porque quando a gente medita, a gente tem que ser muito bondoso com a gente e, na medida do possível, tentar descobrir quem a gente é. Tentar se aproximar, através dessa meditação e autoterapia, a gente tentar se aproximar do nosso verdadeiro eu. Porque quanto mais a gente começar a gostar da gente, maior são as chances de a gente começar a gostar de alguém, né? Tem até uma frase feita que diz, né? Quem não se ama não consegue amar ninguém, né? E eu estou usando essa frase feita justamente por causa do mote das frases feitas que eu falei. Mas é justamente essa questão de que a gente precisa tentar se aproximar do nosso eu essencial, vamos dizer assim, né? Para que a gente tenha condições de, no futuro, conseguir externalizar essa bondade que a gente tem com a gente para o mundo. Por quê? Porque quando você reflete sobre os sofrimentos da sua vida, fatalmente você vai passar pelos sofrimentos de todas as pessoas da humanidade. Porque nós somos muito parecidos, né? A gente sofre dos mesmos males. E eu acho que essa empatia com o outro só vai vir a partir do momento que você começar a compreender quem você é. Então, fica aqui a defesa da tese que todo mundo deveria meditar pelo menos meia hora por dia e que isso fosse ensinado nas escolas, inclusive, porque eu acho que nós estamos num novo tempo. E só fazendo uma provocação, né? Se a gente ficar pensando e refletindo que talvez a gente esteja no passado, fica essa provocação, né? Se eu estou no passado, o que eu vim fazer aqui? E veja, não é fazer por você. Pode ter certeza. Pode ter certeza que é por aí, não é fazendo por você. Você só vai se encontrar quando realmente você começar a fazer pelos outros. Porque quando você começa a fazer pelos outros, você começa a perceber de fato quem você é, as dores que você carrega. Você começa a ver que às vezes os seus problemas são muito pequenos perto do problema das outras pessoas. Que às vezes ouvir é muito mais importante do que falar. Que às vezes oferecer é muito mais tranquilo do que ter que receber, né? Então, fica aí a reflexão, mais uma reflexão. Espero que vocês tenham gostado e a gente vai por aí. Espero gravar agora com regularidade. Enfim, boa noite a todos.